No mundo de Hollywood existem várias duplas famosas, como por exemplo Buzz Lightyear e Woody, Dominic Toretto e Brian O'Connor, Lucas Marques e Daniel Molo, Cheech Chong, mas essas duplas existem apenas na ficção, nos filmes. E hoje, galera, então selecionamos pra vocês um vídeo especial sobre a dupla Bonnie e Clyde, O mais famoso casal criminoso, que inclusive já inspirou várias obras e filmes. A pedido de vocês está aqui o vídeo sobre Bonnie e Clyde, então se você pediu muito esse vídeo ou estava aguardando por ele, já deixa o seu like aqui embaixo. E se inscreva também se não é inscrito. E agora então, se já é um inscrito e já deixou o joinha, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Bonnie. Opa galera, eu sou o Daniel Molo Clydes. Bonnie é mulher, mano. Ah não. É sim. Eu sou o Lucas Clyde, filho, você é louco? E com certeza você já deve ter escutado durante a sua vida alguma história de conto de fadas onde duas pessoas se apaixonam e vivem um final feliz para sempre. Porém, algumas princesas não esperam o príncipe encantado chegar de cavalo branco. Elas gostam de algo mais radical. E foi exatamente isso que aconteceu com o casal Bonnie e Clyde. Um casal apaixonado pelo crime, que gostava de viver intensamente e sem limites. Juntos eles assaltavam bancos, entravam em tiroteios contra policiais e não se importavam de matar quem entrasse em seu caminho. E depois então de 2 anos vivendo essa vida perigosamente, eles acabaram tendo um fim trágico. Mas agora então se prepare aí porque vocês irão conhecer um pouco mais sobre essa história. Quem foi Bonnie? Bonnie Elizabeth Parker nasceu dia 1º de outubro de 1910, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ela se destacava pois era muito inteligente e era muito boa em escrever poesias. Bonnie era uma pequena jovem e era bem baixinha, mais ou menos 1,50 de altura. Loira de cabelos enrolados e com aparência frágil. Todos consideravam ela como uma bonequinha. Logo alguém se interessou por ela e poucos dias antes dela fazer 16 anos, em 1926, ela casou com Roy Thornton, um colega de escola. Roy não era um cara certinho, ele cometia vários crimes. Ele se envolvia em roubos e confusões e sempre estava desaparecido ou até mesmo preso. Bonnie então acabou se acostumando com isso, com a ausência de Roy. Mas depois de ficar muito tempo sem ver o marido, Bonnie acabou desistindo dele. Então ela acabou se separando, mas não legalmente. E a partir do momento que ela tinha decidido não estar mais com o marido, ela estava aberta para novas paixões. E foi aí, depois disso então, que conheceu Clyde Barrow. Quem foi Clyde? Clyde Chestnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909, também lá no Texas. Ele morava no interior com seus pais e seus 6 irmãos, porém a sua família não vivia uma situação boa no campo, então resolveram ir para a cidade para encontrar uma vida melhor. E foi lá na cidade onde Clyde se tornou um adolescente rebelde, e não demorou muito para ele começar a se envolver com coisas erradas. Clyde foi preso pela primeira vez aos 17 anos. Ele teria alugado um carro para ir até o Texas atrás de sua namorada, que se chamava Eleanor Williams, porém não devolveu o carro alugado, e com isso acabou sendo preso. E apenas 3 semanas depois dele ser solto, Clyde foi preso novamente. Dessa vez com seu irmão mais velho, que se chamava Ivan Buck Barrow. Os dois estavam envolvidos com uma carga roubada. Depois disso, Clyde teria tentado encontrar um emprego normal, pois já havia sido preso 2 vezes. Mas a sua vontade de conseguir dinheiro fácil e rápido era muito maior do que a vontade de trabalhar certinho e honestamente. Então, por conta disso, ele não saiu do mundo do crime e continuou então planejando os seus roubos. Mas mesmo assim, Clyde foi preso durante várias vezes por causa de seus assaltos. Assaltos a lojas ou até mesmo roubos de carro. Até que em 1930 a coisa começou a ficar mais séria. Em 1930, Clyde foi levado para uma prisão bem rígida, a Easton Prison Farm, onde ele iria cumprir uma sentença de 14 anos. Agora ele ia aprender de vez. Então Clyde estava lá preso para cumprir a sua pena de 14 anos. Mas quando se passaram 2 anos que ele já estava preso lá, ele não estava aguentando mais. Pois lá na cadeia ele tinha que fazer vários trabalhos severos e pesados. Sem contar também que o tratamento da prisão era bastante bruto. E Clyde não estava mais aguentando isso. Então, com a ideia de ser transferido para uma prisão mais leve, Clyde resolveu cortar com um machado o seu dedão do pé e uma parte também de um outro dedo, ficando assim aparentemente aleijado. Então se passaram mais ou menos uma semana depois dele ter feito esse plano e Clyde acabou conseguindo até mais do que ele queria. Ao invés de colocar ele em uma prisão mais leve, eles deram para ele a liberdade condicional. E antes mesmo de Clyde ter sido preso em 1930, ele já havia conhecido o amor da sua vida, Bonnie. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde se conheceram em 1929, um ano antes de Clyde ser preso.
Eles se conheceram quando ela estava morando temporariamente em uma casa de uma amiga. Na época ela tinha 29 e ele 30 anos. E eles se conheceram na casa dessa amiga de Bonnie, pois ela era irmã de um amigo de Clyde. A amiga teria sofrido um acidente e quebrado o braço. Então Clyde foi visitar ela. E quem estava lá? Bonnie. Quando os dois se viram, foi amor à primeira vista. E depois desse dia, então, eles começaram a se ver quase todos os dias. E aí vocês já sabem, né? Deu início a uma grande e louca paixão. Eles se conheceram bem no meio da Grande Depressão, um período que teve a pior crise dos Estados Unidos. Então, nesse período, eles viviam na pobreza e também na miséria. E por conta disso, culpavam o governo pelas condições precárias que se passavam. E como os dois estavam revoltados com essa situação, acabaram se unindo mais ainda. Então não demorou muito para a Bonnie entrar na gangue e também praticar crimes. Durante os crimes, era ela quem dirigia os carros de fuga para ajudar Clyde na operação. Até que em 1930, Clyde foi preso, como já falamos antes. E aí eles ficaram por um tempo separados. Foram um pouco mais de 2 anos, até que Clyde teve aquele plano de cortar o dedo e acabou saindo da prisão. Então em 1932, quando Clyde recebeu a liberdade condicional, Bonnie imediatamente voltou para os seus braços. E como eles eram muito apaixonados um pelo outro e também loucos pelos crimes, foi aí então que eles iniciaram os 2 anos mais loucos e intensos da vida deles. Foram 2 anos cheios de assaltos, tiroteios, fugas e assassinatos. E esses crimes foram rolando soltos até quando alguém parasse esse casal. E então, durante esses 2 anos, esse casal realizava tantos crimes e tocava o terror que foram até apelidados pela imprensa de Romeu e Julieta do crime. E durante esse período de 2 anos, eles conquistaram os Estados Unidos. Muitos enxergavam o casal como um símbolo na luta contra o Estado opressor. Eles viveram em uma época em que os bandidos eram quase como celebridades. E eles eram conhecidos por dirigir um carrão V8, um Ford V8. Roubado, é claro. E sempre andavam armados com armamentos pesados, que também tinham roubado de militares. Então ninguém queria parar na frente deles. Ou ninguém queria que eles parassem na frente deles, né? É, também. Esse casal, então, em pouco tempo, acabou virando o maior inimigo das autoridades americanas. Que muitos diziam que eram impossíveis de serem pegos. Os crimes cometidos. Bonnie e Clyde, nessa altura do campeonato, já eram vistos como grandes assaltantes a bancos. Mas na verdade mesmo, eles cometiam muitos outros crimes. Lojas normais eram assaltadas por eles, postos de gasolina e também eles tinham o costume de roubar carros. Em 1932, outros 2 criminosos se juntaram à gangue, Ray Hamilton e Ralph Fools. E a gangue então foi roubar uma loja pequena. Quando eles invadiram o local, o alarme rapidamente tocou. E com isso então eles não conseguiram assaltar a loja, pois a polícia já estava cercando todos ali. E mesmo com muita polícia rodeando o local, eles conseguiram escapar, mas essa foi por pouco. No próximo assalto que a gangue fez, também em uma loja, as coisas acabaram dando errado. Então Clyde, na primeira oportunidade, não pensou 2 vezes e abandonou o seu amor. E para não ser preso, fugiu. Nisso então, a polícia acabou prendendo Bonnie e Fultz. E enquanto Bonnie estava presa na cadeia, Clyde estava participando de outros assaltos. Mas como sempre, quem mexe com crime acaba se ferrando. E nesse assalto que Clyde fez sozinho, as coisas deram errado novamente. Para poder sair do roubo sem ser pego, Clyde acabou tirando a vida do dono da loja. E essa teria sido a primeira vez em que Clyde teria feito algo do tipo, assassinado um homem. Poucos dias depois, Bonnie foi solta da cadeia. Então ela, Clyde e Hamilton, o outro criminoso do bonde, se juntaram e participaram de mais um assalto. Caralho, não cansam não de assaltar? É a única coisa que eles sabem fazer. Cacete. O cara foi preso 6 70 vezes, mas vezes, continua né? roubando. E aparentemente eles estavam em uma onda de má sorte, porque o crime também não saiu como eles planejaram. E Hamilton, o amigo parceiro, também acabou tirando a vida acidentalmente do gerente do supermercado. E acabou assim sendo preso. Agora, com os parceiros Fultz e Hamilton presos, o casal precisou recrutar mais um membro para poder ajudar ele nos crimes. E agora quem entrou para a gangue foi um jovem que tinha 16 anos, chamado William Daniel Jones. Então os 3 foram realizar um roubo de um carro. Mas durante o roubo, o garoto acabou ficando nervoso. E com isso ele não conseguiu dar partida para fugir com o carro. Nisso, o dono do veículo atacou eles. E Clyde então teve que fazer a mesma coisa que fez nos crimes anteriores: acabar com a vida de um homem. Nesse caso, o pobre dono do carro. E essa então, galera, já era a terceira vítima que tinha perdido a vida para a gangue de Bonnie e Clyde. Então, depois disso, o casal já não era o mesmo. Já era um casal mais pesado, mais procurado. E tinha que então ficar escondido, fugir um pouco. Nesse período, eles viveram uma vida de estrada, dirigindo por todo o país e assaltando no caminho. Até que quando eles estavam em Dallas, eles acabaram caindo em uma emboscada. E é claro, tiveram então que acabar com a vida de mais uma pessoa. Dessa vez era um policial
policial que iria pegar eles. Eles já eram criminosos pesados, não assaltavam apenas bancos, lojas, supermercados e postos. E como também já haviam feito mais do que roubar, eles tinham que estar preparados caso a polícia estivesse atrás deles. Então, em 1933, eles invadiram um grande arsenal de armas militares e roubaram vários armamentos pesados. No mesmo ano, Buck, o irmão de Clyde, que também tinha sido pego junto com ele cometendo crimes, foi solto da prisão. E o que o cara faz depois que ele é solto da prisão? Volta a roubar, né? Porque não aprende nada lá dentro, parece. Então, o irmão Buck e sua mulher se juntaram à gangue. E agora, então, a gangue era formada por 5 pessoas. Bonnie, Clyde, William Daniels, que o garotinho o garoto de menor, 16 anos, Buck e a mulher de Buck. Eles agora então resolveram alugar uma casa na cidade de Joplin, lá no estado de Missouri, para assim se esconderem provisoriamente. Mas não demorou muito para o esconderijo da gangue ser descoberto, e rapidamente a polícia encurralou a casa. Nisso então começou um grande tiroteio, e para conseguir fugir do local sem serem pegos, eles abriram caminho metralhando tudo que havia pela frente. Claro, né? Eles estavam fortemente armados, preparados, pois haviam roubado um arsenal militar. Só estavam aguardando a hora certa para aparecer usar na frente deles. E aí então, como tinha bala voando para todos os lados, a gangue conseguiu fugir. E seguiram rumo à cidade de Wellington. Mas no meio do caminho, mais uma fatalidade aconteceu. Mais uma maré de azar. Desta vez eles sofreram um acidente de carro grave, que deixou Bonnie muito ferida. E nisso ela teve a perna quase totalmente queimada. E por isso então eles tiveram que fazer uma parada em Plate City para poderem se recuperar do acidente. Mas algumas semanas depois, a polícia novamente encontrou o esconderijo e os encurralaram de novo. Mas dessa vez a gangue de Bonnie e Clyde não tiveram muita sorte, pois assim como na encurralada anterior, rolou um tiroteio novamente. E Buck, o irmão de Clyde, acabou sendo baleado diretamente na cabeça, que não resistiu e faleceu. A mulher de Buck também foi gravemente ferida no tiroteio. Ela ficou cega de um olho e acabou sendo presa. No meio de todo esse tiroteio, de todo esse caos, gente tomando tiro e sendo acertada, o casal então acabou se separando, indo cada um para uma direção, deixando o garoto de 16 anos lá na casa. Depois dessa fuga e depois de perder mais 2 membros da gangue, o casal não desistiu da vida do crime. E em 1934, eles precisavam de mais gente para a gangue e resolveram ajudar umas pessoas a fugir da cadeia. O casal então ajudou Hamilton, um amigo deles que já havia participado da gangue, mas que estava preso, e um outro cara também chamado Henry, a fugirem da cadeia. E com isso, os 2 fugitivos iriam se juntar à gangue. Nisso então, a gangue iria realizar o que seria o último assalto, que seria roubar um banco. O plano era perfeito, porém no dia, Henry acabou tendo que tirar a vida de um dos policiais que estavam lá, bem no momento em que eles estavam saindo do banco. E aí, cansado disso, as autoridades decidiram dar um fim a tudo isso, acabar de uma vez com o casal do crime. Galera, eles já haviam sido presos várias vezes, feito inúmeros crimes, roubado várias lojas, roubado vários estabelecimentos. Ninguém estava mais aguentando esses caras, muito menos a polícia, pois a gangue também já havia tirado a vida de vários policiais e também inocentes. Então as autoridades tinham que dar um fim a esse casal. O trágico fim. Depois de pensar em como fazer isso, as autoridades conseguiram convencerem um dos cúmplices do casal a participar do plano e assim colaborar com a polícia. E o escolhido para isso foi Henry, quem concordou em ajudar em troca da redução da sua pena e também para ser perdoados pelos crimes que ele fez no estado do Texas. Henry então passou para os policiais todas as informações que ele tinha, a rotina, onde eles moravam, o que eles gostavam, o que fazia, tudo sobre o casal. Ele também contou sobre os planos, as viagens e até mesmo quem o casal visitava frequentemente. No caso, eram os familiares. E foi aí então que a polícia resolveu montar o seu plano. Como Henry estava ajudando a polícia em tudo, eles montaram uma emboscada na casa de Henry. A polícia então ficou escondida entre os arbustos, só esperando o casal passar com seu Ford V8. E foi exatamente isso então que aconteceu. Os policiais estavam lá esperando, escondidos no arbusto, quando do nada o Ford Sedan V8 passou a todo vapor. E a polícia, sem dó e sem piedade, abriu fogo, disparou centenas de balas em direção ao carro deles. Nessa altura do campeonato, eles não queriam prendê-los. Eles queriam acabar com eles de vez. E é o que tudo indica, essa era justamente a ordem que os policiais tinham. Não era prendê-los, era acabar com a vida deles. E ponto final. Então, galera, às 9h15 da manhã, no momento que eles passaram, Bonnie e Clyde foram executados dentro do carro. E foi assim, somente desse jeito, que a loucura desse casal acabou. Porque senão eu acho que estaria cometendo crime até hoje, mesmo velho. Morto fazendo crime. Bonnie muitas vezes foi considerada como a líder da gangue, já que ela era a mais inteligente e planejava tudo.
tudo. Ela ficava responsável em planejar os assaltos, os roubos, as fugas e até mesmo o plano B, que era acabar com a vida de alguém caso fosse necessário. Mas outros acreditam que ela foi levada pelo amor, já que ela era uma garota extremamente apaixonada por Clyde e que teria sido influenciada e mudada pelo seu namorado. Muitos acreditam que o verdadeiro vilão e líder do grupo era Clyde, a quem Bonnie amava, idolatrava e seguia cegamente. Tudo que o Clyde falasse, Bonnie com certeza faria. É uma linda história de amor, mas com os objetivos errados e um final bastante trágico, claro, né? Porque você sabe, né, galera, o crime não compensa. Nessa caminhada escura, o fim é sempre o mesmo, se não o mesmo é parecido. Pois na vida, galera, a gente só colhe o que planta. E além de muito amor entre os dois, Bonnie e Clyde plantou também muita maldade, Que acabou resultando no fim deles. E essa, galera, foi a história do casal mais famoso do crime, Bonnie e Clyde. também conhecido como Romeu e Julieta do crime. A gente só fez esse vídeo, galera, pois vocês estão pedindo há muito tempo para trazer um vídeo completão sobre o casal. E tá aí, a versão Você Sabia de Bonnie e Clyde. Um pouco mais sobre cada um deles, sobre a história deles, sobre também os crimes que cometeram e a trajetória até o final da vida deles. Esperamos que vocês tenham gostado. Inclusive, né, foi a pedido de vocês. Então, ó, eu quero entrar aqui no vídeo da F5 e o like só tá crescendo. Deixa o like aí, beleza? Vamos botar uma meta aí de 420 mil likes. E também se inscreva no canal se não é inscrito, temos vários vídeos aqui e vários vídeos de diversos assuntos. Tem vídeo sobre o espaço, tem vídeo sobre mistério, tem vídeo sobre lenda, tem vídeo de tudo, galera. Se inscreva no canal e deixe o seu joinha, E não perca nenhum vídeo. que amanhã tem mais. Siga a gente nas redes sociais se tiver, Lucas Marques, Dani Molo, vê se sabia vídeos. Você sabia fotos, você sabia memes, segue tudo esse batalhão aí. E também vai lá e manda sugestões de temas. Pode lotar aí de mensagem qualquer um desses perfis aí. Ficamos por aqui então, galera, até o próximo vídeo, até amanhã. Deixa outro tema aqui embaixo ou lá nos Instagrams. Isso tudo, pessoal. Valeu!